Olá, meu amigo, minha amiga, é um prazer mais uma vez partilhar o maná, o pão do céu. E hoje o texto de hoje está lá em Efésios, né, capítulo 1, verso 4 e 5, diz assim: Antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele por meio da nossa união com Cristo, a fim de pertencermos somente a ele, nos apresentarmos diante dele sem culpa, por causa do seu amor por nós. Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos por meio de Jesus Cristo, pois este era o seu prazer e sua vontade. Esse texto aqui tem sido um pouco mal interpretado por alguns, baseado no João Calvino, né, que viveu e partilhou a reforma no século XVI. Foi um grande homem, só que ele trouxe uma teoria que reflete até hoje, nos nossos dias. Esses dias, vendo um desenho animado, eu e meu filho me perguntou assim: pai, se Deus sabia de todas as coisas, e ele sabe, por que ele deixou, sabia que surgiu o mal, por que ele deixou o mal surgir? Né, no coração do Lúcio, no coração de Adão e Eva, e assim toda a raça humana. Ele simplesmente poderia, né, ter exterminado antes que ele acontecesse. Né? A gente poderia até falar assim, por exemplo, ele poderia ter feito que Hitler morresse antes mesmo dele nascer. Né? Ou no ventre da mãe, não acontece alguns casos assim, que o bebê morre. Né? Minha esposa mesmo perdeu um filho. Então, aquele menino poderia ser muito mal e Deus foi lá e ceifou a vida. Né? E aí Calvino diz que Deus separou alguns para salvação e outros para perdição. E a gente pega o texto aqui, Deus escolheu, né? Deus escolheu, quando ele usa esse termo lá em grego está gelexato, né? Escolheu, separou. Aí falou, bom, tá lá o termo, né? Só separou, escolheu, né? Mas o termo ele escolheu aqui, ele não escolheu o apóstolo Paulo, ele não escolheu Pedro, ele não escolheu João. Se você pegar João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. Então, Deus ele escolheu a raça humana, ele escolheu todos nós, para agora não sermos filhos da perdição, mas para sermos seus filhos, para sermos enxertados, né? Predestinados para sermos seus filhos. Então o plano dele, se você pegar o texto 4 a 5, o plano dele é predestinado, todos nós sermos predestinados para ser seu filho. Então o plano e o propósito dele é esse. Mas Deus, se ele, na onisciência dele, sabendo, né? Aí o Calvino diz que, por exemplo, Jesus fala que Judas era o filho da perdição. Aí se Judas é o filho da perdição, ele, né, já predestinou ele para a perdição. Precisava alguém para denunciar ele e ser o filho da perdição. Negativo. Deus, na sua onisciência, sabia o futuro. E Jesus sabia o futuro, sabia o que ia acontecer. Mas não é porque ele sabia que ele interferiu. Ele sabe quem vai se salvar, quem vai se perder? Sabe. Mas mesmo sabendo que vai se perder, ele vai fazer de tudo para que ele se salve. Ele vai fazer o máximo dele. E nós precisamos fazer a nossa parte. Né? Por senão ele não falaria, né, em Mateus 24:13, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então nós temos que fazer a nossa... Perseverarmos em quê? Fazer boas obras? Não. Perseverarmos em termos comunhão com Deus. Termos relacionamento com Ele, nos apaixonarmos por Ele, entendermos o seu amor. É isso que temos que fazer. Então meu filho fez uma pergunta tremendamente pertinente, que eu fiquei com aquilo na mente. Né? E ele falou assim, apesar da idade dele, 9 anos de idade, ele falou assim: pai, por que Deus não tirou o mal antes dele existir? Né? Deus, ele realmente é um Deus de amor. E se ele fizesse assim, ele estaria sendo injusto com aquilo que ele mesmo disse. Né? Aí eu dei o seguinte exemplo para ele: meu filho, se eu oferecer para você, eu sempre falo, meu filho, tem que comer fruta, faz bem para a saúde. E eu dei o seguinte exemplo para o meu filho: eu falei, meu filho, se eu falasse para você, filho, você pode escolher a fruta que você quiser. Às vezes eu falo com ele, fruta que você quiser, mas tem que comer alguma fruta. E chega na cozinha, tem 5, 6 tipos de fruta. Mas, por exemplo, eu gostaria que ele comesse laranja.
mas ele gosta muito de banana, né? O perfil dele gosta muito de banana. E eu chegasse lá e pegasse todas as bananas, escondesse e deixasse só laranja. Mas virasse para ele assim: meu filho, você pode escolher a fruta que você quiser que tiver na cozinha. E eu esconder a banana. Eu estou dando livre-arbítrio, eu estou dando opção de escolha a ele? Não. Porque eu estaria sendo injusto. Apesar de eu falar para ele que estou dando a opção de livre-arbítrio a ele, mas na verdade eu não estou dando. Se Deus, na sua onisciência, destruísse o mal, né, então os anjos malignos aceitaram a rebelião que começou no coração de Lúcifer. Explicar como surgiu aquilo no coração de Lúcifer num mundo perfeito seria justificar o mal. Não tem como explicar, porque não tinha condições de o mal surgir ali. Ele forçou a natureza dele. Adão e Eva forçaram a natureza dele para fazer o que não devia. Nós já temos a natureza caída, temos que forçar para ter um relacionamento com Deus. É diferente, né? Porque Adão e Eva e a sua descendência herdaram, nós herdamos essa natureza maldita. Que possamos pedir a Deus força e sabedoria para continuarmos perseverantes no seu caminho. E entender que Ele nos dá o livre-arbítrio a cada um de seus filhos. Mas que possamos tomar a escolha de sermos seus filhos, aqui como o texto fala. Ele predestinou, ele escolheu toda a raça humana para sermos seus filhos. Mas basta você aceitar ou não, sermos enxertados, né, como seus filhos através de Cristo Jesus, que é o texto que fala para a gente. Tá bom? Oremos. Querido Deus e bondoso Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus de amor. O Senhor não deseja que o adoremos como robô ou como máquinas, mas que adoremos em espírito e em verdade. Que entreguemos o nosso coração e vivemos um relacionamento diário e íntimo contigo. Te pedimos que o Senhor use-nos, Senhor, como instrumento em tuas santas mãos. O Senhor abençoe cada um dos teus ouvintes, Senhor, que estão ouvindo a tua palavra nesta hora. Ajuda eles a tomarem a decisão certa, Senhor, de seguir e andar nos teus caminhos. Te peço, Senhor, que o Senhor seja a sua vida material, emocional, financeira, relacional com a sua família, com sua esposa, filhos. Coloque tudo isso em tuas santas mãos. Tome o Senhor, toma a sua saúde em tuas santas mãos. Proteja-nos, Senhor, de todo mal e fique conosco. Eu te pedimos e rogamos por Jesus Cristo. Amém.